Oi gente, eu sou a Nakonat e hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo, obviamente, mas sobre um tema em específico, que é sobre o artigo que o Monteiro Lobato escreveu sobre a Anitta Malfatti. Esse é um caso que tá repercutindo bastante nesses últimos dias, nesses últimos meses, e eu queria falar nele no meu canal. Porque vocês sabem o quão ligada eu sou com essas coisas e eu realmente gosto de falar sobre isso. Falando sobre a demora, eu demorei alguns meses para publicar, porque eu tava reunindo várias informações e para não faltar nada para vocês, e também porque eu queria descobrir uma maneira de concordar com alguém, discordar de alguém. Mas honestamente, eu não consegui. Porque a arte, ela é tão aberta que você não pode falar que uma coisa tá certa ou errada. E por isso, depois que esse vídeo acabar, eu quero que vocês, nos comentários, deem a sua opinião sobre quem você acha que tá certo, quem você acha que tá errado, se você é que nem eu e não consegue decidir. O artigo em questão que a gente vai trabalhar é o artigo, tô lendo aqui, que se chama A Propósito da Exposição Malfatti, mas hoje em dia ele é mais conhecido como Paranoia ou Mistificação. Aqui, com a tela aberta, a gente vai analisar o texto juntos. Então, sem mais delongas, vamos começar, né? Primeiramente, eu gostaria de falar sobre o contexto, porque não é todo mundo que tá vivendo o que a gente tá vivendo. Se você estiver vendo de outro país, por exemplo, você pode não saber o que tá acontecendo aqui. Então, vamos começar, né? Esse artigo ele foi publicado ano passado, se eu não me engano foi em dezembro, bem no finalzinho do ano, no jornal Estado de São Paulo. A Anitta estava fazendo algumas exposições logo após a sua volta da Europa. E como ela voltou da Europa, ela veio com várias ideias artísticas dos movimentos que estavam acontecendo lá, né? Como sempre. Eu fiquei também sabendo, fazendo algumas pesquisas, que os artistas que apoiam a Anitta concordaram e quiseram mudar e abandonar os modelos tradicionais. E por isso agora a gente está com esse estilo de arte mais moderno. Agora a gente vai falar sobre o artigo, né? Nele, o Monteiro Lobato ele separa artistas em dois. Uma é essa daqui, composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura, guardando os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização de emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. E assim, ele dá alguns exemplos, como Rafael, Rembrandt, Rubens, Reynolds e vários outros. Então, vamos levar como exemplo aqui Rafael, o pintor, né? Ele leva em conta que aqueles que fazem arte pura, ou seja, esses que levam a arte para um modelo clássico, um modelo que não muda, que apresenta pessoas com formas, com um estilo regular que não muda, são os que fazem arte pura. A outra espécie, segundo Lobato, é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos de cultura excessiva. São produtos de cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência. Com isso, ele está falando praticamente que os artistas que não fazem a arte pura são artistas formados por escolas rebeldes, que não se baseiam em teorias comprovadas, não veem a natureza de maneira normal, não têm os mesmos olhos de uma pessoa que faz a arte pura, segundo Lobato. Continuando, embora eles se deem como novos precursores de uma arte a ir, nada é mais velho de que a arte anormal ou teratológica nasceu com a paranoia e a mistificação. A paranoia de você achar que fazendo uma arte
anormal, uma arte que nunca foi feita antes, que você vai revolucionar o modelo artístico, sendo que o que sempre vai ser agradável aos olhos da pessoa, o que sempre as pessoas vão querer consumir, vai ser a arte pura. A mistificação de você achar que criando um movimento você vai criar algo novo, mas o novo é tão novo que ele acaba sendo igual aos outros. O diferente é tão diferente que acaba sendo iguais aos diferentes. Esse é o ponto de vista de Lobato. Segundo ele também, já estudam os psiquiatras em seus tratados, documentando-se nos inúmeros desenhos que ornam as paredes internas dos manicômios. A única diferença reside em que nos manicômios essa arte é sincera, produto ilógico de cérebros transtornados pelas mais estranhas psicoses. Então, ele está comparando pessoas que não fazem arte pura com pessoas loucas que residem em manicômios, mas pelo menos há uma razão para eles fazerem aquele tipo de arte. Eles são loucos, eles veem coisas que a gente não vê, enquanto os que não fazem arte pura, ou não sei se eu deveria utilizar esse termo, mas a arte impura, a arte não normal, são feitos por pessoas totalmente normais que têm condição de fazer arte pura, só que não fazem pelo simples desejo de mudança, desejo de fazer uma arte anormal, que acaba sendo igual às que já foram feitas. Aqui ele continua falando a mesma coisa que falei. Não há sinceridade nenhuma, sem nenhuma lógica, sendo mistificação pura. Todas as artes são regidas por princípios imutáveis, leis fundamentais que não dependem do tempo nem da latitude. A arte sempre vai ser a mesma. A arte vai ser a mesma, independente do tempo. Pessoas que seguem esse modelo rebelde, segundo Lobato, são pessoas que não são loucas, mas pessoas que fazem isso sem sentido, sem alguma lógica. Ele continua. Quando as sensações do mundo externo transformam-se em impressões cerebrais, nós sentimos para que sintamos de maneira diversas, cúbicas ou futuristas. É forçoso ou que a harmonia do universo sofra completa alteração, ou que nosso cérebro esteja em pane por virtude de alguma grave lesão. Com isso, ele fala que eles criam a arte para fingir que há algum sentimento, para fingir que eles estão fazendo aquilo com sentimento, mas não há sentimento, segundo Lobato novamente. Nada que ele opinião, né? Nesse trecho aqui, ele fala que a Malfatti está incluída nesse segundo tipo de artista, que não vê as coisas do jeito normal de se ver. E aqui ele faz considerações feitas antes, como eu falei, sobre a exposição dela, em que ele nota uma estética forçada, no sentido da extravagância de Picasso e companhia. Esse artista possui talento vigoroso, fora do comum. Poucas vezes, através de uma orba torcida para uma direção, se nota tantas e preciosas qualidades latentes. Percebe-se de qualquer daqueles quadrinhos como a sua autora é independente, como é original, como é inventiva, em que alto grau possui um seminúmero de qualidades inatas e adquiridas das mais fecundas para construir uma sólida individualidade artística. Aqui ele fala que a arte de Anitta é única. Ele acha que a Anitta tem um talento incrível, só que, como ele fala depois aqui, entretanto, seduzida pelas teorias do que ela chama arte moderna, penetrou nos domínios do impressionismo discutibilíssimo e põe todo o seu talento a serviço de uma nova espécie de caricatura. Ele acha que Anitta está desperdiçando seu talento, fazendo esse tipo de arte que ela trouxe da Europa, a arte moderna, que é a arte que estamos vivendo hoje. A arte de Anitta aqui não passa de uma caricatura, que pode ser vendida nas ruas por pessoas que fazem arte na rua,
para ganhar míseros centavos. Aqui ele fala o mesmo sobre as últimas artes, como futurismo, cubismo, impressionismo e tutti quanti, sobre elas serem coisas caricaturas que não têm sentimento, são apenas a representação de algo de maneira não natural. E aqui ele reforça a extensão da caricatura a regiões onde não havia até agora penetrado. Brasil não tinha caricatura tão presente, mas chegou a ser presente por causa de Anitta, porque ela trouxe os ideais europeus e aplicou isso. E como o Lobato acha isso que isso é uma caricatura, ela trouxe a caricatura para o Brasil. Caricatura de cor, caricatura da forma, caricatura que não visa como a primitiva ressaltar uma ideia cômica, mas sim desnortear, aparvalhar o espectador. Ele acha que essas artes trazidas da Europa servem para nada mais nada menos perturbar aqueles que veem e não agradar, não ser uma arte consumível. E aqui ele reforça sobre essa ideia de caricatura, falando que não há sentimento, não há impressão de prazer, de beleza, não tem caras, não tem rostos. Mas com essas obras se é o desapontamento de quem está incerto, duvidoso de si próprio e dos outros, porque ele não consegue fazer uma arte tão bonita como a de Rafael, de vários artistas presentes no Renascimento, no Barroco, que fizeram a arte pura. Aqueles que fazem a arte impura se duvida de si próprio, duvida que consegue fazer algo tão bonito como a arte pura. No fundo, riem-se um dos outros, o artista do crítico, o crítico do pintor e o público de ambos, pois ninguém está satisfeito. Ninguém quer ver aquela arte. O artista faz aquela arte porque está duvidando de si mesmo. O crítico, motivado pelos ideais, ele vê aquilo como arte, mas dentro, para ele não é. Enquanto o público, o consumidor, aquele que compra as artes, compra por ter algo a valorizar, para falar que fez parte de um movimento, sendo que é tudo a mesma arte. E aqui ele dá uma ênfase de novo aos artistas da arte pura, como Rodin, que deixa uma esteira luminosa de mármores divinos, André Zorn, maravilhoso virtuoso do desenho e da pintura, Branguin, gênio rebrandesco da Babilônia, Paul Chabas, mimoso poeta das manhãs. Todos esses fizeram parte dos artistas que fizeram arte pura, que seguiram a estética, seguiram o padrão. E aqui ele volta a falar sobre a exposição Malfatti. Ainda como justificativa da sua escola, o trabalho de um mestre americano, o cubista abolição. É um carvão representando uma figura em movimento. Ela está ali entre os trabalhos da senhora Malfatti, em atitude de quem diz: eu sou o ideal, sou a obra-prima. Julgue o público do resto tomando-se a mim como ponto de referência. Tenhamos coragem de não ser pedante. Aqueles gafunhos não são uma figura em movimento. Foram isso sim, um pedaço de carvão em movimento. Aqui ele critica de ser traços e não uma figura em si, porque ele está tão acostumado com as obras do Renascimento, do Barroco, obras que apresentam uma estética certa para ele, né? Uma estética que mostra o que é bom, o que é agradável aos olhos dele. Ele não vê uma figura, ele vê carvão, somente isso. Aqui ele critica novamente a mesma obra, porque para Lobato é impossível chamar de obra de arte Matinê de Setembro, de Chaves, e o carvão cubista. E se as duas pudessem ser chamadas de obra de arte, esse artigo não existiria, porque a Malfatti estaria fazendo obras puras, arte pura, e não esse tipo de arte impura, segundo o Lobato. O Lobato fala também
que Malfatti tem recebido vários elogios, mas quando você parar para refletir sobre uma obra de Malfatti, você vai perceber que aquilo não é nada. Aquilo é só mais um que não tem sentimento algum. E aqui, Monteiro Lobato fala que o verdadeiro amigo de um artista não é aquele que o entontece de louvores, e sim o que lhe dá uma opinião sincera. Então, ele basicamente está falando que esse artigo é uma maneira de avisar, de ser um amigo para Malfatti e falar que aquilo que ela está fazendo não é arte, são apenas rabiscos. E aqui ele a julga, porque ela não utiliza o talento dela de uma maneira boa. Ela utiliza o talento dela para fazer esse tipo de arte impura que não agrada Monteiro Lobato. E também uma pessoa merecedora desse artigo que Monteiro Lobato fez para dar uma opinião sincera e por ser o reflexo da opinião do público sensato, dos críticos, dos amadores, dos artistas, seus colegas e dos seus apologistas, porque eles pensam nesse modo por trás. Ele basicamente está falando que o que ele está falando é o que todo mundo quer falar sobre arte de Malfatti. Vamos falar sobre Malfatti, né? Eu tentei arranjar uma entrevista com ela, mas ela tá muito mal por causa desse texto. Acho que desde o lançamento do texto eu já entrei em contato, mas ela me respondeu falando que não poderia participar porque ela estava passando por um momento difícil, e a gente totalmente entende, porque não é todo dia que você é estraçalhado desse jeito pelo Monteiro Lobato. Eu acho que Monteiro Lobato foi um pouco grosseiro, considerando sua ignorância pelos movimentos já passados e pela ignorância de, para ele, a opinião dele é a única que importa. Mas a gente não pode também negar o lado de todos os movimentos, que pode ser que alguns tenham sentimentos, pode ser que alguns só queiram lucrar em cima disso, mas a gente nunca vai saber, porque a maioria tá morta. E só que a arte tá aí pra ser discutida, né? E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Agora que eu falei um pouco sobre o texto, eu gostaria que vocês fizessem a interpretação de vocês e me colocassem nos comentários o que vocês acham, porque eu fiz uma análise rápida aqui, falando sobre detalhes do texto, na minha interpretação, obviamente, cada um tem sua interpretação. Se você tiver outra, pode colocar nos comentários também, que eu vou ficar muito feliz em ler. Então, eu acho que é isso, né? Vai ser um vídeo bem longo, mas espero que dê pra vocês terem entendido. Minhas redes sociais estão aqui, então pode me mandar coisa por lá também, que eu leio com total vontade. E é isso. Obrigada pra quem assistiu, e é isso. Não se esqueça de se inscrever e ligar o sininho, tá bom? Tchau!